Então, pessoal, continuando aqui a parte 2. Então, pessoal, eu, particularmente falando, eu não tive esse contato. Às vezes o pessoal fala, o que você acha do lab não sei o quê? O que você acha do lab não sei o quê? Não sei o quê. Esse monte de lab brasileiro que tem hoje, eu não conheço quase, eu conheço muito poucos, pessoal. Conheço coisas, labs bons e conheço também laboratórios ruins e também tenho relatos ali de amigos, pessoas até que tiveram ou têm patrocínio de alguns laboratórios que falam coisas muito ruins em off de certos laboratórios. Então, eu conheci, antes de até eu conhecer a Advanced, eu bati um pouquinho de cabeça ali. Então, eu fiz a utilização muito desses laboratórios ali da América do Sul, ali de começo ali 2010, 2008, aquelas coisas ali, tá certo, pessoal? Então, o que era que tinha naquela época? Tinha o SP, né, original, né, o SP original. Tinha RWR, Fórmula Magistral, tinha vários laboratórios. Então eu fiz ali, e também, enfim. Então eu fiz, eu assim, num cálculo ali mental, ali, um cálculo ali mais ou menos aproximado, eu tenho certeza que eu já usei pelo menos 7 marcas de trembolona até hoje. A maioria, 90%, versão acetato. Então, pessoal, eu tenho ali a primeira trembolona que eu usei. Vamos entrar no assunto aqui agora. A primeira trembolona que eu usei foi esta trembolona aqui, que é a Landerlan de 75 miligramas, a versão normal. Essa aqui antigamente não tinha essa linha Gold. Então, e eu posso dizer assim com muita propriedade, pessoal. Eu usei isso aí por acho que uns 2 anos seguidos, essa marca, de maneira ali ininterrupta, né? Eu tive culpa, né, pessoal? Eu tocava, né? A gente foi fazer um show na Cidade do Leste e deu merda, né? Então eu voltei um pouco, né? Voltei preparado, né? Aí eu falei, minha vida nunca mais será a mesma, mas aí o cachê ficou todo lá, ainda ficou mais coisa lá, quase que eu fico por lá também. Aí o que acontece? Eu posso falar, pessoal, então eu usei ali, eu acredito que eu tenho usado ali entre umas 35 e 40 frascos até, pelo menos, né, ali, calculando ali mais ou menos, eu lembro quando. Então, pessoal, eu tenho muita noção. Essa foi a primeira trembolona que eu usei, pessoal. Foi a Landerlan antiga, vocês lembram? Que ela tinha uma caixinha vinho e branca. Trembolona de 75 miligramas. Então, pessoal, só recapitulando. No passado, era muito difícil você ver um marombeiro de academia que fazia aplicação todo dia ou aplicações dia sim, dia não. Então isso era muito difícil para marombeiros, né, para gente ali, a molecada ali de 20 e poucos anos, até porque a gente era meio duro, né, e também a gente tinha receio, né, de ficar usando dosagens altas. Esse negócio de aplicação todo dia foi só depois que eu virei atleta, tudo, e mesmo assim, primeira vez eu assustei, né, quando a gente assusta, né, mas isso é normal, dependendo do nível. Então o que acontece? Minhas primeiras utilizações de trembolona foi essa trembolona da Landerlan de 75 miligramas. Então eu usava ali por volta ali de 2 ml por semana. A gente não ligava para esse negócio de meia vida, tudo. Antigamente era assim, pessoal. Não tinha todo esse tecnicismo farmacológico assim, de farmacologia. A gente não sabia das coisas e as coisas funcionavam, fluíam, né? Então a gente não tinha esse negócio de oscilação, a gente não sabia nada disso. De flutuação, de oscilação, de níveis plasmáticos, a gente não sabia de nada disso. Então era basicamente ali 75 miligramas 2 vezes por semana ou 3, depois ali quando eu já estava mais assim com a substância, 3 ml por semana. Que fica parecido até com o que o pessoal fazia antigamente, né, em relação às parabolans. Então vocês podem ver que não eram dosagens assim. Hoje, se você ver isso, seria uma dosagem para muitos ridícula, né? Então o que acontece? Então eu posso falar, pessoal, eu vou usar essa trembolona antiga como a minha referência. Essa trembolona da Landerlan, da caixa vinho e branca, como referência. O resultado estético veio, pessoal. Como eu já falei, quem não assistiu a série sobre trembolona, que eu lancei ali em 2018, assista que vocês vão ver muita coisa interessante ali. Segundo o Bike, ele fala que é a Bíblia da trembolona do YouTube, né? Aquela série de 3 vídeos. Hoje é a continuação aqui da Bíblia, da trembolona. Então o que acontece? Abraço. Abraço, Luiz. Então, o que acontece? Então, pessoal, eu vou usar esse. Por que eu vou usar esse medicamento como referência? Então, eu não ligar.
eu não ligava assim, eu comia do jeito que eu queria, a hora que eu queria, a quantidade que eu queria. Eu não era atleta, eu era guitarrista, não tinha nada a ver, estudava, tocava, não tinha nada a ver com... Sempre tive a vontade, né, de entrar no bodybuilding, mas nunca, não me via com condições de nem, até de ficar na plateia, eu ficava me sentindo mal, porque eu me achava muito pequeno para estar até assistindo o campeonato. Até na plateia não servia. Então o que acontece? Aí eu comecei a fazer a utilização ali e tal, usei o primeiro frasco nessas dosagens menores, né, consideradas menores, né, que antigamente não eram. E eu aqui na região, eu fui um dos, talvez o primeiro ali a fazer a utilização assim tão dessa questão de trembolona, masteron. Foi muita coisa que o pessoal não fazia ideia do que era, eu já estava começando a usar há muito tempo aqui, tipo 2010, 2011, né? Então eu já tinha muita coisa ali que ninguém nem sabia o que era, 2013, ninguém nem sabia o que era e eu já estava. Então a trembolona foi uma dessas. Então, falava de trembolona, cara, que trembolona? O que é isso? Nossa, nunca ouvi falar disso daí. Aqui no Brasil era muito pouco falado, né? Só o pessoal dos fóruns mesmo que já estava mais ali, passos à frente, que teve esse contato com o pessoal da gringa, né? Então, e acabou ali tendo um acesso ali a laboratórios que já começavam a trazer os sais e fazer em casa. Então, essa molecada aí dos fóruns que hoje formaram muitos treinadores, que hoje são conhecidos treinadores. Então, o pessoal ali já estava bem à frente ali. Mas a minha experiência foi na prática mesmo, pessoal. Então, o que acontece? O que eu lembro? Eu lembro que eu usei o primeiro frasco nessas dosagens, não achei nada. Falei, nossa, é isso aqui? Por que eu decidi usar a trembolona? Porque eu entrei no site da USP Labs, porque eu ia tocar na Cidade do Leste, então eu falei, lá o pessoal fala que lá é de boa, né? Lá é a Disneylândia dos AES, né? Aí eu cheguei, vou preparado, já vou lá com a lista, já vou fazer minha lista aqui, ó, e vou pegar... Aí eu olhei lá, trembolona, que negócio, eu cliquei ali, queima de gordura, ganho de massa muscular, força, eu falei, que negócio é? Eu falei, não, vou pegar um monte disso daqui. Eu falei, vou voltar cheio disso daqui. É isso que eu tô precisando. Aí peguei mais lá, peguei, nossa. Eu lembro que faltou até, a mulher teve que pegar em outras filiais, assim, porque faltou coisa. E depois eu não posso contar o resto da história, tem que esperar para escrever, depois um dia eu conto. Então o que acontece? Aí o que acontece? Eu cheguei lá, então eu usei muito essa substância da caixa vinho e branca. Aí o que acontece? Eu lembro que aí eu usei o segundo frasco, falei, nossa, mas o negócio não tá assim, né? Tipo, aí quando chegou no final do terceiro frasco, aí eu olhei e falei, não, peraí. Né? É porque assim, além da dosagem ser um pouco menor, eu não fazia nada, só treinava com uma boa consistência, não com a intensidade que eu treino, muito longe do que eu treino hoje. Treinava bem ali para um cara normal, de academia, daquela época e tal. A gente era meio precavido, meio medroso com o negócio de peso, a gente não ia tanto no limite como o pessoal faz hoje. Então o que acontece? Mas a questão da alimentação era muito irregular e tudo. Aí eu comecei a fazer a utilização e aí eu falei, nossa, aí um dia eu tava olhando assim, meu abdômen começou sem fazer nada, dieta nem nada, as marcações elas vinham mais ou menos até aqui de abdômen. Aí a marcação começou a vir até embaixo aqui, começou a pele ficar mais fina, a questão, a água que fica entre a pele e os músculos, ela começou a reduzir, então você fica com um aspecto mais vascularizado, vocês estão vendo? Então o que acontece? Então a trembolona, pessoal, você vai sentir mesmo, você vai entender a trembolona mesmo, quando você está com o BF mais baixo. Então, às vezes, você pega um gordão ali com 30% de BF, como eu já vi acontecer, o cara começar a usar a trembolona de marca boa, aí o cara começa a falar, nossa, isso é falso, é que não sei o que. É lógico, né? O cara para queimar ali 4 dedos de banha entre a pele e o músculo, haja coisa, né? Vai ficar 10 anos tomando trembolona. E ainda o pessoal não se ajuda, não faz dieta, então... Esses esteroides, pessoal, tem certas substâncias que vocês vão ver ali o resultado muito bem. Se você tiver ali numa casa já eu não vou dizer nem 14, pessoal, entre 12 e 10% de BF real, não esse BF de bioimpedância de graça de academia de rede, de máquina boa, que já é algo bem legal ali, entre 12 e 10%, ali você vai ver ali muito rapidamente. Eu particularmente
quando eu estou com o BF mais controlado, se eu usar uma trembolona ali entre 3 e 5 dias, eu já vou saber se o produto é bom, se é trembolona, se não é, porque a mudança é muito rápida quando você está com o BF baixo. Assim como o estanazolol, cada substância ali ela tem uma característica. Então isso é legal na Advanced, que você consegue ver que cada produto tem uma característica diferente. Então você usa uma coisa, né? Eu que já tive problema hepático, se eu ficar usando, por exemplo, a Lutestin da Advanced, um estanazolol, Dianabol, oximetolona. Então, e se eu fizer merda na minha alimentação, eu já começo a sentir uma pontadinha aqui no quadrante superior direito. Então, eu já tenho um histórico ali de problemas graves de fígado. Então, eu sei bem ali o que cada substância ali, o que você consegue separar ali características diferentes. Então, a trembolona, pessoal, ela vai, todas as substâncias você vai ver melhor se você tiver com o BF ali entre 12% e 10%. Se você tiver gordão, emagrece primeiro, não queima cartucho, faz o trabalho com calma, depois ali, se dependendo da tua idade, da sua disposição, se você tiver noção de todos os efeitos colaterais, você vai lá, pesquisa muito sobre o assunto, veja alguma orientação, alguma pessoa que possa te orientar da melhor forma possível, e veja as possibilidades, se é a hora, se não é. Às vezes seu treino é uma merda, às vezes você pode corrigir o seu treino antes. Você vê, né? Por que eu estou falando isso? Eu poderia muito bem incentivar assim, não, trembolona, compra mesmo, Advanced, pá. Mas não, pessoal, eu gosto de fazer as coisas têm que ser feitas do jeito certo. Então isso seria ali. E outra, trembolona, pessoal, é um negócio ali que até entre os esteroides é um passo acima que você dá, né? Tanto em termos de... Muitas pessoas não se dão bem ali com trembolona. E mais um ponto muito interessante para falar sobre a trembolona é que a trembolona, pessoal, ela não tolera erros de dieta, pessoal. Se você vê aí muito fisiculturista que toma um monte de trembolona, dosagens altas ali, uma coisa alta que eu falo é alto mesmo, né? Tem muita gente ali que começa, até dosagens baixas, alguns que são mais fracos para a substância, começam a relatar ali certos problemas, dor de cabeça, o cara fica olho vermelho, tudo, a pressão arterial do cara vai lá pra puta que pariu. Então, mas por que acontece isso? Ah, porque é a trembolona, porque... Não, peraí. Antes de falar trembolona, vamos dar uma olhadinha na tua alimentação, o que você comeu ontem? Eu já vi cara chegando com a pressão fodida, né? Ai... eu lembro até hoje, o cara na academia, nossa, tomei um Deposteron, cara, tomei uma Deposteron, nossa, eu tô com uma dor de cabeça que não sei o que. Eu olhei pra cara dele assim, falei, eu nem sabia se o cara comia no McDonald's, joguei, mas nunca me falou, tipo assim, mas eu joguei essa, falei, quantas vezes na semana qual foi a última vez que você comeu no McDonald's? Essa semana, quantas vezes você comeu no McDonald's? Eu comi ontem lá, o pessoal comprou lá, trouxe no trabalho, que não sei o que. Eu falei, tá, e você tá pondo a culpa na Deposteron. Você já tem problema de pressão alta, você se entope de sódio e com testosterona vai dar problema. Então o que acontece, pessoal? Mas a trembolona, pessoal, por isso que você começa a ver as características do produto. Então mesmo, é um Labiander, tal, você pega a Advance, você vê que o produto é um produto legítimo mesmo, que tem qualidade. Por quê? Porque não tolera erro, pessoal. Você pega... Quantas vezes eu em preparação, eu comecei a fazer a preparação, aí você, refeição livre, aí começa, doce, não sei o que, sódio, pizza de calabrese, queijo, mussarela. Aí o que acontece? Aí no outro dia você acorda com aquela cara inchada, meio avermelhada, os vasos aqui na região da testa, aqui você vê que eles estão bem... saltados ali, às vezes uma dorzinha de cabeça ali. Então, pessoal, é batata, pessoal. Embutidos, pessoal, linguiça, salsicha, você comer pão com linguiça, com pimenta, tá? No outro dia, você não vai aguentar, você vai ter aquela dorzinha de cabeça tão chata. Então, a trembolona ela não tolera esse tipo de coisa. Então, antes de, às vezes, você se queixar de algum colateral, olhe para o jeito que você come. Porque vários esteroides, eles trazem ali alguma questão de retenção, eles podem te dar dor de cabeça. Mas a trembolona, isso é amplificado ali vezes 5, vezes 10. Entendeu? Então, ela tem essa característica aí, pessoal. Então, eu vejo ali, cheguei a ver até recentemente em podcast, gente reclamando de dor de cabeça, de não sei o quê. Tá, mas você vê o que o cara come?
Você vê o jeito que o cara come? Então o que que acontece? O que que os atletas... Ah, mas eu vi o Juan Dizia Morel, eu vi não sei quem, eu vi não sei o quem, os caras tomam tudo e eles não... E eu vejo fazendo refeição livre e não acontece nada. Primeiro, genética. Tem pessoas ali que tem um melhor controle ali dessa questão de pressão arterial. Mesmo fazendo um monte de merda ali, às vezes não sobe tanto como subiria de outra pessoa. Então, aquele tipo de cara que nasceu para isso, aquele que aguenta colateral pra cacete. Então, o que que acontece? Depois... Mas não é todo mundo que tem essa genética. Mas daí o que os caras fazem? Diuréticos, pessoal. É isso aí, diuréticos. Tem caras ali que eles vão... Você vê que nos anos 90 teve muito caso aí de nego que fritou os rins aí por causa de diurético. Por quê? Além do cara querer ficar seco, em forma ali, bonito para fazer foto, mate, pá, o ano inteiro, isso aí tem um peso nos rins, né? Para quem não tem problema Ou então... depende da dosagem, a sua pressão vai subir, depende da tua alimentação, vai subir mais ainda, então você vai ter que controlar esse efeito colateral com diurético. Então uma coisa vai puxando outra, então você usa um remédio para aquilo, 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 ao invés de você corrigir o problema ali na raiz. Então muitos caras ali viram aquela farmácia ambulante, né, pessoal? Então eu não acho isso legal. Então, se você tem uma alimentação adequada ali, se você, dependendo, até em dosagens um pouco mais altas ali, 100 miligramas, tudo, muitas pessoas não vão subir a pressão com essa quantidade, mas tem que ver a ingestão de água, questão de aeróbico, questão de treino, questão do que come, a frequência, o jeito que tem temperos, enfim, pessoal. Então não é brincadeira o negócio, pessoal. Então eu não acho certo você ficar usando uma coisa para combater outra, entendeu? Então, antes de reclamarem às vezes de alguns colaterais, olhem para você. Já teve gente que eu já vi vim reclamar, atleta que eu estava treinando, o cara chegou na academia com o olho vermelho. Eu olhei assim, eu olhei e falei, você tá com a pressão fodida. Ah, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Eu falei, olha seu olho. Nem precisou ele falar que tava com dor de cabeça. Eu falei, sua pressão tá fodida. Aí eu olhei e falei, o que você... Ele, será que foi o Proviron? Nossa, aquilo ali rasgou a minha alma ali de fora a fora, que deu vontade de esganar o cara. Eu falei, Proviron? Eu falei, você tá colocando a culpa no Proviron? Você tem certeza? Para começar, esse menino, muito talentoso, tudo, mas furava a dieta de 3 a 4 vezes por semana. Era McDonald's, era não sei o que, era papapá, era viciado nessas porra aí. Ainda conseguiu um resultado bom porque ainda teve alguma consistência em alguns outros fatores ali, um bom treinador, e ainda conseguiu um bom resultado. Mas o que acontece? Ali ele exercia ali atividades alternativas ali, bem undergrounds mesmo, né? E ali o que acontecia? Ali usava Viagra igual TikTok, igual bala tic-tac, né? Então aí já começa por aí. Aí depois, quando dá merda, a culpa é do Proviron. Então o que o técnico faz? O técnico tem que sair fora dessa. Porque se um dia der merda, com o cara é bala, lança perfume, é não sei o que, é MD, é Q, é porra toda, aí o dia que dá problema, foi o Proviron, foi a texto. Então, gente assim, se eu ficar sabendo, eu não trabalho, não vou mexer com, não trabalho com gente assim. Então, essa é uma coisa que, tem um alerta aí para vocês treinadores ali, a primeira coisa que vai ser ocupado vão ser os hormônios, pessoal. Então, eu vou fechar essa parte 2 aqui, para dar essa explanação geral, eu vou voltar com a parte 3. Isso aí.